เธอก็เหมือนมีทุกสิ่งเหมือนฉันมีทุกอย่าง E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez vamos com mais um vídeo do especial de My Engineer com o casal Bon Duen. Então já vai deixando o seu like aí, beleza? É rapidinho, é de graça, não custa nada e me ajuda muito. Se inscreve no canal se você não está inscrito, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e clique no sininho para receber as notificações, ok, pessoal? Bom, como vocês já estão acostumados aí com o especial de My Engineer, a primeira parte do vídeo eu irei fazer um resumo do que aconteceu com o casal na série, e aí a segunda parte do vídeo eu irei teorizar sobre o que eu acho que vai acontecer na segunda temporada, gente. Lembrando que Bon Duen tem a sua própria novel, né? Inclusive a novel deles deu nome à série, né? A novel chama My Engineer. São 2 livros gigantescos. Eu vou deixar uma imagem aí rolando para vocês verem o quão grosso os livros de My Engineer é, ok? E pelo que eu sei, isso aí é só a história de Bon Duen, porque Han King tem o próprio livro deles, que é Space, MacBoss está tendo o livro deles e From Guitar, como eu disse, não tem novel, né? Mas enfim, eu espero que vocês gostem, ok, meus amores? Então vamos lá de Bon Duen. Então, gente, a gente tem aqui o Bon, que é o semi da relação. Ele é interpretado pelo Cooper. Ele é um bad boy que todo mundo se apaixona por ele. Ele é bem popular, ele é bem bonito e ele também é bem firme. Digamos que ele é rigoroso ali com os calouros, né? Na faculdade de engenharia, as pessoas têm medo dele. Ele é conhecido por ser rígido com os calouros ali, principalmente os calouros homens. E ele também tem a fama de ser um galinha, né? E aí, ele vai ter um relacionamento com o Wook, que é o Duen, e ele é interpretado pelo Poi. Aliás, gente, eu já quero começar o vídeo falando que a química do Cooper com o Poi, ela é excelente, ok? E aí, gente, o Duen, né, as características do Duen é o seguinte: ele é uma pessoa muito inocente. Ele é inocente, gente, não é nem que o Duen é lerdo, tá? Não é questão dele ser lerdo, não. É porque o Duen, ele é muito inocente, gente. É assustador o nível de inocência que o Duen tem, sabe? E isso é uma coisa que o Bon acaba ficando com raiva dele também, né? E outras coisas também é que o Duen, ele é uma pessoa, apesar de inocente, ele é uma pessoa muito direta. Ele fala o que ele quer, o que vier na cabeça dele, ele fala, entendeu? Ele também não é aquele que submisso, não. E o que o Bon fala alguma coisa com ele devolve. O Duen tem a personalidade própria dele, a vida dele não é em torno do Bon, entendeu? Então, sim, o Duen é aquele tipo de que é firme, que fala o que quer. Ok, gente? Então, Kennedy, como é que se inicia a história deles, né? Bom, o Bon, ele foi a lua da universidade, pelo que eu entendi. Eu não sei exatamente se foi lua ou rei do baile, se existe uma diferença tratando da faculdade deles, não sei. Mas enfim, o que importa é que o Bon, ele é muito popular e ele tem uma rivalidade ali com outro estudante, que é o segundo estudante mais popular da universidade, se eu não me engano, que é o Frong, né, do casal Tara Frong, que eu já comentei aqui pra vocês, que você pode conferir o vídeo clicando no izinho aqui em cima, ok, gente? É muito legal, né, do Bon e do Frong tentando competir ali, e aí o Bon, ele meio que tira a camisa e joga água e fica ali, e ele é muito bonito, né, o Cooper tem um corpo maravilhoso, e aí depois, gente, ele se irrita ali com o Frong, né, o Frong tenta imitar ele, não dá certo, acontece ali que eles vão ter que trabalhar junto, eles não estão satisfeitos com isso, o Bon decide ir cuidar da vida dele, né, depois ele voltaria para continuar o trabalho, e aí ele vai parar num parque. Só que o que acontece, gente, é que ele tá andando ali, ele esbarra numa pessoa e ele quase cai, então ele fica com raiva. E aí ele, tipo, vai reclamar com a pessoa, mas a pessoa, tipo, tá dormindo tranquilamente. E aí o Bon fica, tipo assim, como que alguém tá dormindo aqui? Como que alguém dorme aqui, para pra dormir aqui no meio do parque? E aí o que acontece é que o Bon, ele vê um lagarto. E aí quando ele vê um lagarto, ele tenta acordar essa pessoa pra poder salvar essa pessoa, né, gente? Assim, que Duen ainda. E aí ele vai tentando acordar, e aí o Duen não acorda, até que o Bon, ele chega próximo demais, bem próximo mesmo, e o Duen acaba abrindo o olho. O Duen acha que o Bon iria beijar ele. Então o que ele faz? Ele levanta o punho e dá um soco certeiro no nariz do Bon. E aí, gente, o Bon, tipo, afasta ali, e aí o Duen fica, tipo, todo assustado. O que foi? Como assim? Você queria me beijar? E aí o Bon fala com ele, que beijar o quê? Eu só queria te salvar do lagarto. E aí o Duen fala, não tem lagarto aqui não, eu durmo aqui sempre, eu nunca vi lagarto. E aí o Bon fala, o que é aquilo ali? E aí quando o Duen olha pro lagarto, os dois começam a gritar desesperado e começam a sair correndo, né, gente? E aí,
Depois disso, né, deles terem fugido do lagarto, o Dwayne pede desculpa pro Bom, mas o Bom, como eu contei pra vocês, é aquele bad boy, provocador, que, né, gosta de abusar dos calouros ali e tal, né, ele gosta de intimidade, provocar as pessoas, né, ele decide fazer isso com o Dwayne. Mas uma coisa também, gente, é que o Bom, a primeira vez que ele olha pro Dwayne, ele já se atraiu pelo Dwayne, no sentido, assim, dele achar o Dwayne uma pessoa muito fofa, né, ele acha o Dwayne fofo. E aí o que acontece é que o Bom, ele decide entender melhor o que ele tá sentindo, e também tem a questão ali dele intimidar as pessoas, né? E aí ele pede pro Dwayne fazer uma série de coisas pra ele perdoar o Dwayne pelo soco que ele deu no Bom, né? E aí o Dwayne, tipo, não quer fazer, mas ele acaba falando que, ele vai fazer mesmo, porque ele fala ali que ele tem que cuidar do Bom, que também tem a questão ali do Bom poder deixar ele em paz, pra ele poder lhe ajudar, né? Tem toda a questão ali também da cultura tailandesa, né? Por isso aí também que ele faz o que o Bom quer, ok? Bom, e aí o que acontece é que o Bom faz ele levar ele pro hospital, e aí lá eles até encontram o Tara e tal, e que os dois começam a trocar muita farpa, sabe? O Bom começa a provocar muito o Dwayne, mas o Dwayne devolve, o Bom quer saber o nome dele, o Dwayne não quer falar o nome pra ele, porque ele acha o Bom uma pessoa muito chata, uma pessoa muito intrometida, que, assim, tá atrapalhando o dia dele, entendeu? E aí, depois que eles saem ali do hospital, acontece que o Bom, ele pede pro Dwayne levar ele pra almoçar, né? Pra pagar comida pra ele, e aí ele vai e fala umas explicações ali, o Dwayne fala, que saco, tá, eu vou. Gente, é muito engraçado ver como que o Dwayne age, né, gente? Eu acho muito fofo o jeito do Dwayne, né? É um jeito agressivo fofo, eu acho muito fofo. E outra coisa também, gente, é que ele já descobriu o nome do outro por causa do Pitara, né, gente? Que é o primo do Dwayne, mas o Bom não sabe que o Tara e o Dwayne são primos, isso vai refletir em alguma coisa mais pra frente daqui a pouco. E aí, gente, o Bom leva o Dwayne para um restaurante ali, e aí, gente, quando eles estão aqui no restaurante, né, o Bom, ele quer continuar provocando o Dwayne, então ele vai até o dono do restaurante e fala que o Dwayne tá interessado nele, né? E aí, o cara, tipo, acha que o Dwayne tá interessado nele, ele começa a tentar flertar com o Dwayne. Só que, gente, aqui a gente, né, e o próprio Bom, ele percebe que o Dwayne, ele é muito inocente. Então o cara tá insinuando muitas coisas pra ele. Ele basicamente insinuando a levar o Dwayne ali pra cozinha, pra eles praticarem a arte de namorar pelado. E o Dwayne tá entendendo ali que não tem malícia, que o cara só queria ensinar ele a fritar um omelete. E aí, quando o Bom começa a perceber isso, né, a inocência do Dwayne, ele já vira pro cara e fala na hora que não vai não, entendeu? E aí o cara fala pra ele, eu achei que você tinha falado que você não tinha interesse nele. E aqui a gente também parece que entende que o Bom, ele é bissexual, né? Porque na novel eu acho que isso fica muito mais claro, mas eu não tive acesso à novel de My Engineer. Mas enfim, gente, o que acontece é que o Bom, ele protege o Dwayne de volta, e ele tenta falar pro Dwayne, Dwayne, seu maluco, o que tá acontecendo? Você não entendeu que não era isso que ele queria? E aí o Dwayne continua insistindo, sabe? Ele fala, não, eu só queria ir lá na cozinha pra ele me ensinar a fritar um omelete melhor, porque o meu omelete fica muito ruim. E aí o Bom fica tipo assim, mano, você é muito idiota, eu devia ter deixado o lagarto te comer. E aí o Dwayne fica sem entender, ele fica assim, por que você tá me ofendendo, né? E aí, no final ali, o Bom ainda não quer largar a mão do Dwayne ainda, né? Então ele pede o Dwayne pra levar ele pra casa. Aqui, gente, o Bom, ele já começa a sentir alguma coisa pelo Dwayne, na minha opinião, sabe? Ele não sabe o que é, mas ele já tá sentindo ali uma vontade de ficar perto do Dwayne, né? E aí o que acontece é que aparece uma criança ali vendendo rosas, né? E ela oferece ali para o Bom. O Bom não quer comprar, e o Dwayne fala que vai comprar as rosas ali em troca da menininha dar um beijo na bochecha dele. E aí a menina fala, só um beijinho? E aí o Dwayne fala que sim, e aí ele abaixa o rosto pra poder receber o beijo da criança. Nesse momento, o Bom já chega próximo do Dwayne, já coloca o braço em volta dele, e aí ele fala pra menina que ela não pode deixar ele beijar ela, porque ele é o namorado dele. E aí a menina fica, tipo, sem entender, né, gente? Lembrando que eu tô falando de uma criança aqui, acho que ela tinha o quê? Uns 7 anos, não tenho certeza. E aí o que acontece é que o Bom, ele fala, você quer ver? E aí o que ele faz? Ele vai lá e dá um beijo na bochecha do Dwayne. E aí começa a tocar a música, o Dwayne fica, tipo, totalmente assustado. E aí depois o Bom fica sorrindo, né? E aqui o que eu falei? Falei que Bom é Shop Shy pelo Dwayne, né, gente? Totalmente Shop Shy pelo Dwayne. E aí o que acontece é que depois disso o Dwayne, tipo, acha ruim o que tá acontecendo, bom, e aí o Bom fala que só tava provocando ele, e aí ele fala também que ele não queria que ele comprasse as rosas, porque a menina era forçada a trabalhar e tal, e aí o Dwayne explica pra ele o pensamento dele, ele fala que mesmo assim ela precisa do dinheiro, então por isso que ele comprou pra ajudar. E aí o Bom, ele começa a se interessar ainda mais pelo Dwayne, sabe? Ele percebe ali que o Dwayne é uma pessoa que tem um coração muito bom, e aí ele fala para o Dwayne uma última provocação, né? Comprar uma rosa pra ele durante um mês, e rosa específica
específica de crianças que vendem na rua, pelo amor de Deus, né, gente? E sim, o Dwayne decide fazer isso, né? Ele fica tipo assim, como assim? E aí o Bon acaba conseguindo convencer ele, a gente não sabe exatamente como que ele convenceu a ele, né? Porque a cena corta. Mas sim, gente, o Dwayne vai atrás de crianças na rua vendendo rosas pra comprar uma e dar o Bon durante um mês na faculdade de engenharia. E quando a cena corta, gente, o que acontece é que a gente tá ali com o Bon e ele não para de olhar pra Rosa, né? Então assim, ele fica olhando pra Rosa e fica pensando no Dwayne. E aí, quando a gente vai para o Dwayne, tipo, tá todo confuso ali, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí ele, tipo, não quer cumprir a promessa que ele fez pro Bon, né? Porque, né, pelo amor de Deus, bem difícil, né? Mas aí ele acaba conversando com a irmãzinha dele, né? Que é a Dal, ela é uma criança também. E ela fala que uma promessa sempre tem que ser cumprida. E aí o Dwayne decide cumprir a promessa. Então ele acorda cedo no dia seguinte para poder ir comprar a rosa para o Bon. E nisso, o Bon tá ali na faculdade de engenharia ansioso para receber a rosa. Ele não para de olhar pro relógio. Ele tá muito ansioso pro Dwayne aparecer, né? Tanto que do nada aparecem umas pessoas ali, e aí o Bon sorri, mas quando ele vê que não é o Dwayne, ele já fecha a cara novamente, né? E aí, retornando ao Dwayne, ele tá tentando achar a rosa, então ele acaba conseguindo achar essa rosa, né? Ele sofre muito, né, gente? Inclusive o Dwayne é até atropelado pra conseguir comprar essa rosa, mas enfim, ele consegue comprar essa rosa, e aí o empecilho é que ele não sabe onde é a faculdade de engenharia, então ele acaba conseguindo chegar ali mais ou menos no prédio, e aí ele encontra o Frong, né, gente? O Frong se interessa pelo Dwayne, mas como eu disse, o Dwayne é muito inocente, então ele já não tá percebendo ali o que o Frong quer, e o Frong se oferece para poder ajudar ele ali a chegar na faculdade de engenharia. Quando eles chegam ali na faculdade de engenharia, eles vão trocar o nome, né, e aí o Frong acaba falando o nome dele, mas aparece uma moto ali, e o Dwayne não escuta o nome dele, né, mas o Frong sabe que o nome dele é Dwayne, o Dwayne não sabe que o nome do Frong é Frong, ok? E aí, quando ele chega ali na faculdade de engenharia, o Bon, tipo assim, já tá todo triste ali, meu Deus, ele não veio, que eu preciso dele na minha vida, e tal, e aí o que acontece? Na hora que ele vai virando ali, o Dwayne chama o nome dele e aí, tipo, ele sorri muito. Só que aí depois, quando ele vai olhar pro Dwayne, ele tá com cara fechada, né? Por causa que o Dwayne tá atrasado, né? E aí o Dwayne explica pra ele, olha, não deu, eu tive que passar por tanta coisa pra poder pegar essa rosa e tal. Eu tive que até perdi uma aula que eu acho difícil. Então, se minhas notas forem ruins, a culpa é sua. O Bon dá um braço a torcer, né? E o Dwayne entrega ele a rosa, e aí o Bon fala que ele é fofo, e aí termina o primeiro episódio. E eu já tava, assim, totalmente cadelizado pra esses dois. Quero esses dois juntos pra sempre, é maravilhoso, eu amo esse casal. Bom, e com isso a gente termina o primeiro episódio. Gente, eu achei maravilhoso. Eu amei o primeiro episódio de My Engineer. Foi sensacional. Eu amei a química do Cúpiter com o Poy. Eles são maravilhosos juntos. E assim, gente, na hora que ele entrega a rosa ali, e aí o Dwayne sorri, e aí o Bon sorri, começa a tocar a música, eu já tava assim, meu Deus, eu preciso desse casal, entendeu? E aí, gente, como eu contei pra vocês, agora o Dwayne vai ter que levar uma rosa para o Bon durante um mês, né? E ele sempre leva. Aí no dia seguinte ele leva a rosa, acontece mais alguns problemas ali, mas o que eu quero contar pra vocês é o seguinte, o Bon consegue fazer com que o Dwayne durma na sala dele, né? E aí ele fica ali do lado do Bon e também algumas pessoas já começam a insinuar algumas coisas e o Bon, tipo, só concorda, assim, ele é meu, entendeu? E aí ele tira ali a jaqueta dele, embrulha ali o Dwayne, é muito fofo ver o Bon tratando o Dwayne desse jeito, sabe? Desse jeito meio, eu acho maravilhoso. E aí depois o Bon fica olhando pro Dwayne ali, e o Bon totalmente cadelizado, já tá completamente apaixonado, e o Dwayne não entendendo nada, e ao mesmo tempo o Dwayne sendo muito grosso com ele, muito agressivo, né? Porque o Bon começa a jogar uns flertes ali, começa a ser muito direto com ele, e o Dwayne devolve, né? Ele fala que dá e tal. Acontece que o Bon e o Dwayne, eles acabam começando a trocar mensagens, né? E aí o Bon tenta flertar com ele, e o Dwayne, tipo, para e tal. E aí o Dwayne, ele acaba conhecendo também o irmão do Bon, que é o Ben, que é o melhor amiguinho da irmã dele, que é a Dal, né, gente? Inclusive essa cena é muito engraçada, porque o que acontece é que o Ben, ele estudou ali na Inglaterra, né, gente? E aí ele tá brincando ali com a Dal e ele acaba dando um beijo na bochecha dela. E nisso o Dwayne vê, e aí o Dwayne acha que o mundo dele desabou. Meu Deus, ferrou tudo, o que que tá acontecendo? E ele, tipo, ele sai correndo ali pra acudir a irmã dele, e a irmã dele, tipo, mó de boa, e aí a professora explicando, não, fica calmo, ele tava na Inglaterra, ele não tá acostumado com a cultura tailandesa e tal. O Dwayne fica, tipo, meu Deus, o que que está acontecendo? Aí ele pega a irmã dele e leva ele embora. E, gente, o Dwayne, tipo, tá achando que o mundo desabou, entendeu? Eu falei pra vocês que o Dwayne, ele é muito inocente e, assim, parece que ele vive numa bolha, entendeu? Ele não entende direito as coisas. E aí, no final desse episódio, a gente entendeu muito mais que é isso, mano. O Dwayne, ele não tem noção de maldade, ele não tem noção do mundo ainda, né? Ele ficou preso ali nos estudos dele, pelo que a gente deu a entender. E é isso, por isso que ele é tão inocente assim. E aí, o que acontece?
é que ele acaba decidindo ir beber com os amigos dele, porque o que aconteceu com a irmã dele tá deixando ele com raiva, entendeu? E, gente, essa cena é muito engraçada, porque os amigos dele apostam, né? Eu quero só ver qual que é o motivo do Dwayne querer beber, né, gente? Porque o Dwayne, ele não bebe, tá? Gente, ele decide chamar os amigos dele pra beber, né? E os amigos do Dwayne é o Han, do casal Ran King, né? O Ran, como vocês queiram falar aí. A Ting e o Tang, né, gente? Eles são os amigos ali do Dwayne. Também tem o Pum, se eu não me engano, ok? E o que acontece é o seguinte. O Ran é o único que aposta que o motivo do Dwayne querer beber ali é por causa da irmã dele, né, gente? É muito engraçado essa cena do Ran estendendo a mão e o pessoal pagando. Morro de rir. E acontece também que o Dwayne, ele entra no bar ali tomando Yakult, né, gente? É muito, muito engraçado mesmo. E aí o Yakult não faz bem pro Dwayne, o Dwayne fala que tem que ir no banheiro e tal, e tipo, ele fala de um jeito, tipo, mó natural ali, mó... É como se ele não estivesse em público, sabe? E aí a gente percebe ali que o Dwayne também, ele, né, muito inocente. E aí o que acontece é que ele acaba esbarrando numa mulher ali na volta, e essa menina, né, essa mulher, ela começa a flertar com ele. E aí o Dwayne não tá entendendo que a mulher tá flertando com ele, né, como eu contei pra vocês, ele é muito inocente. E aí, quando ela pede o line pra ele, né, aí ele começa a entender e ele se afasta, né? E aí o que acontece é que depois a gente descobre que essa menina, essa mulher que tava flertando com o Dwayne, na verdade é uma pessoa que tá interessada no Bom e que pode sim ter pode ter tido alguma coisa com o Bom, a gente não tem essa confirmação na série. E a gente percebeu assim que essa menina, ela é meio doida, né? Ela tá faltando muito amor próprio pra ela, porque ela faz o Bom ir no aniversário dela, ela faz o Bom comprar o presente dela, né? Ou seja, ela fala pro Bom comprar o presente ali, e aí o Bom, tipo, chega ali com o bolo, e aí depois ela, tipo, vai falando assim, nossa, ele lembrou que eu gosto disso e tal. Só que aí, gente, o boss, que também não tem um pingo de vergonha, né, que, tipo, fala o que ele pensa, ele fica comentando com o Mac, ué, Mac, mas não foi ela que pediu pra gente parar na loja e comprar isso aqui? E aí o Mac, tipo, shh. E aí a menina vai falando alguma coisa ali também, e aí de novo o boss, ô Mac, mas e aí o... Gente, deu dó dessa menina, eu fiquei com dó, mas eu falei assim, minha filha, tem um pouco de amor próprio, pelo amor de Deus. E aí depois, o Bom, ele acaba vendo o Dwayne ali, né? E aí ele começa a tentar provocar o Dwayne, até o Dwayne descobrir onde que tá o Bom. O Dwayne não consegue descobrir onde o Bom tá, e aí o Bom decide ir até o Dwayne, o Bom levanta ali, vai até o Dwayne e fala pra eles sentarem ali todo mundo junto, né? E aí quando todo mundo senta junto ali, o que acontece é que o Bom e o Dwayne começam a ficar muito próximos um do outro, e essa menina, ela começa a ficar com raiva. E aí, tipo, quem tá em volta dela, né, as amigas dela e tal, não tá entendendo quem é esse menino que o Bom dedicou toda a atenção pra ele. Inclusive, a menina até pediu pro Bom desbloquear o celular dele e tal, e aí deu um problema ali com o telefone, e tipo, com o Dwayne, o Bom dá, tipo, na maior alegria, entendeu? Ele desbloqueia o celular pra ele, e aí os dois começam a ficar ali no estilo mó casalzinho, sabe? O Dwayne deita ali na curva do pescoço do Bom e tal, e aí o Dwayne acaba, tipo, chegando super próximo do Bom também. E uma coisa que é que o Dwayne, ele tenta lembrar dessa garota, mas ele tá muito bêbado, ele não consegue ter certeza, e aí depois ele acaba falando alguma coisa para o Bom no ouvido dele ali, e a menina acha que foi falar que na verdade ela tá flertando com o Dwayne, e aí ela acaba assumindo isso, e aí o Bom fica tipo assim, aí ó, tá vendo? Você que tá fazendo coisa errada, né, gente? E nisso o Bom começa a sentir raiva dessa menina. Essa garota aparece nesse episódio, tá, gente? Porque assim, nem sei de onde saiu, né? Mas enfim. Aí, até que esse momento, a garota, ela, tipo, fica com tanta raiva depois que ela levanta e vai embora, né? E as amigas dela ficam assim, amiga, vamos embora, você tá passando muita vergonha, filho. Você não tá vendo a humilhação que você tá passando aqui, não, né, gente? Porque assim, a garota é muito humilhada nessa cena, né? Por culpa dela, porque ela se humilha. Mas enfim. Aí o que acontece é que o Ran, ele percebe o que tá acontecendo, né, gente? E aí o Ran, ele tem um instinto muito protetor, né? Ele protege muito seus amigos. Ele pega o Dwayne, fala pra eles irem embora. E aí o Bom fala que o Dwayne tá bêbado, que ele vai ali pra casa. E aí o Ran fala com ele que não precisa, que eles podem ir embora sozinho. E aí o Bom, tipo, que? Como assim? E aí o Ran vira pra ele, qual que é o seu relacionamento com ele, entendeu? E já quer que o Bom assume tudo ali. E aí o que acontece é que o Ran pega o Dwayne e leva embora, né, gente? O Ran... Gente, depois desse negócio do bar e tal, quando o Bom volta ali pra faculdade de engenharia, os amigos dele começam a provocar ele, né? Que fala que todo mundo já sabe quem era o garoto que tava deitado ali nele. Também mostra a questão da foto ali dele ficar recebendo rosa ali do Dwayne. Começam a provocar ele ali, e aí o Bom, tipo, não quer aceitar. E ele decide falar pro Dwayne não levar rosa pra ele mais, né? Mas ele não consegue se comunicar com o Dwayne. E ao mesmo tempo, o Bom sente que ele quer o Dwayne ali, sabe? Ele quer ficar perto do Dwayne, ele quer receber a rosa. Por quê? Porque ele quer receber a rosa do mozão dele, entendeu? Mas ele começa a se sentir perturbado pelas provocações dos amigos dele, né, gente? Obviamente que os amigos dele só estavam provocando pra ver se o Bom explica qual que é a situação, né, gente? Porque os amigos dele são muito de boa. Todos ele
Acontece que quando ele se comunica com o Duen já vira pra ele e fala, ó, já tô aqui, onde você tá, já tô indo, entendeu? E aí desliga o telefone e aí o Bon fica, tipo, assustado com os amigos dele e ia pensar, porque ele tá tentando não mostrar pros amigos dele que ele tá se interessando pelo Duen, né? E aí, quando ele encontra ali o Duen fica tipo assim, o que tá acontecendo? Por que você decidiu me encontrar aqui por atrás da faculdade, né? Uma coisa que eu quero comentar com você, gente, é que o Bon, ele não desistiu de receber as rosas, né? Mesmo ele virando pros amigos dele falando que ele não queria as rosas, ele não desistiu de receber. Por quê? Porque ele quer ver o Duen, ele quer o Duen perto dele, ele tá interessado pelo Duen. Só que agora ele quer fazer isso de escondido, né? E aí eles vão ali pra parte de trás da faculdade, e aí o Duen tá sem entender nada, e aí o Bon tenta dar umas desculpas pra ele ali, só que de repente o King aparece ali perto ali do local onde eles estão, né? E aí o Bon, ele fica tão assustado ali do King ver e tal, que ele pega o Duen, pressiona o Duen na parede, e aí os dois ficam olhando intensamente um para o outro, né? E aí começa a tocar a música, e você fica tipo assim, meu Deus, esses dois são tudo, tem que ficar juntos e pronto, é maravilhoso. E aí, gente, tem uma cena também que aí o Duen fala que vai comprar umas rosas pro Bon ali e aí mostra pra ele a loja de rosas, né, gente? Que eu contei pra vocês no vídeo do Frong e do Tara, que essa loja é da família do Frong, né? Mas o Duen e o Bon não sabem disso. E aí, essa cena aqui, o Bon tá tentando convencer o Duen a não dar rosas pra ele mais, né? Porque tem toda a provocação dos amigos dele, que tá falando que eles vão acabar juntos e tal, e o Bon, tipo, confuso ali, porque ele gosta do Duen, mas não quer ser provocado pros amigos dele. Enfim, aí o que acontece é que ele tenta falar para o Duen não comprar rosas para ele mais. Mas toda vez que o Duen segura uma rosa, é uma imagem tão fofa, ela é tão celestial que a gente fica assim completamente sem fôlego, a gente e o Bon, porque o Duen, né, e o Poi, que é o ator que faz o Duen, ele é muito fofo, gente, ele é muito, muito, muito fofo mesmo, ele é tão fofo quanto o Nate, que faz o Blue em Haikyuu, né, gente, então assim, ele é muito fofo, e na hora que ele tá segurando as rosas ali, o Bon tentando falar com ele, e ele fala, Bon, que rosas bonitas, você quer a branca ou, sei lá, a laranja, tô tentando chutar as cores aqui, e aí o Bon, tipo, na hora que ele quer falar, não compra, aí ele olha pro Duen, aí começa a imagem daquele jeito e aí ele tipo sorri e fala a cor. E isso acontece umas 3, 4 vezes e aí no final, na hora que ele vai falar mesmo, ele vê o Duen brincando com um gatinho. E aí fica ainda mais fofo. Aí o Bon tipo desiste, ele, meu Deus, não tem como, ele é muito fofo, não dá, entendeu? Eu quero ele. E o Duen vai buscar a irmãzinha dele ali e aí ele vê ela de novo brincando com o Ben querendo dar um beijinho na bochecha dela de novo e aí dessa vez o Duen evita e ele tipo descobre que na verdade o Ben é irmão do Bon. E aí, tipo, o Duen já, tipo, tá explicado, né? Por isso que ele é desse jeito, com um irmão descarado desse. E aí o Bon vira pra ele e fala, qual que é o problema? Eu também já beijei sua bochecha. E as crianças confusas, o quê? E aí o Duen tenta inventar umas coisas ali. Gente, maravilhoso, esses dois. E aí acaba que cada um vai pro seu lado, né? O Duen acaba indo para uma sorveteria e o Bon vai ali com o Ben. Só que o Bon, ele não para de ficar pensando no Duen, né? Mas ele segue ali a vida dele. Aí, pro Duen, ele tá ali no shopping, ele decide tomar, a irmã dele pede sorvete e ele vai levar comprar pra ela. E aí, a sorveteria tá lotada, só que ele acaba vendo ali o Frong, né? Ele não sabe que é o Frong se oferece para o Duen sentar ali com ele, né? E aqui o Frong começa uma brincadeira com o Duen e também ele começa a tentar flertar com o Duen, mas o Duen não tá entendendo e o Frong tentando flertar com ele ali, né? E aí, ele não sabe o nome do Frong, e aí acaba que o Frong fala com ele pra ele tentar adivinhar o nome dele, né? E aí o Duen vai falando um monte de nome ali, e aí ele decide acabar chamando o Frong de Piwin, né? Piwin, né? Significa sorriso em tailandês. E aí o Frong, tipo, beleza, tudo bem, pode me chamar assim, ele não fala o nome de verdade dele para o Duen, né? E aí os dois começam a tomar sorvete ali, e o Frong, ele tá tão interessado no Duen ali, que ele pega o celular dele e tira uma foto. E aí o Duen olha pra ele, você tá tirando foto minha? E aí o Frong vira pra ele e fala, sim, né, gente? Porque assim, o Frong tirou ali, ainda tirou com flash e barulho de câmera e tudo, entendeu? E o Duen fica, tipo, sem entender, mas continua sorrindo ali do jeito fofo, do jeito inocente dele, né? E aí o Frong, ele posta essa foto. O que acontece é que o Bon recebe essa foto e ele fica completamente com ciúmes, né? Também é insinuando ali que o Frong tá interessado no Duen, né? Então o Bon já tá surtando por causa disso, do Frong tá interessado no Duen, porque afinal de contas ele tá interessado, ele quer o Duen pra ele, né? Aí depois quando o Bon decide ali buscar o Duen de volta, né? O Frong já foi embora e tal. Inclusive antes o Frong até pede ajuda para o Duen, ajuda ele a comprar uma camisa, e os dois compram uma camisa igual. Isso vai refletir numa coisa aqui que eu vou contar pra vocês lá pra frente, ok? Mas decorem isso, que o Frong e o Duen têm uma camisa idêntica. Maravilha?
Bom, e aí o que acontece é o seguinte, o Bon volta ali e tipo, vai chover e aí o Dwayne não tem escolha, ele vai e entra no carro do Bon, né, sem escolha. Aí o Bon tenta convencer os dois a ir pra casa deles, né, e aí tipo, o Dwayne não quer, mas aí o Bon consegue convencer, as crianças também interferem e o Dwayne aceita e ele vai cozinhar ali na casa do Bon. Na hora que ele tá começando ali a cozinhar na casa do Bon, o Bon começa a tentar chegar próximo dele e tal, inclusive depois que o Dwayne tá cozinhando ali, o Bon tira foto e aí ele posta nas redes sociais, né, ele Bon Dwayne. Então, pra ele mostrar ali que o Dwayne é dele, né, gente? Ele posta várias vezes, inclusive, porque o Bon, ele divulga, assim, as coisas nas redes sociais, né? Sem o Dwayne saber, obviamente. E aí, o que acontece é que depois que os dois estão ali juntos, né, e o Dwayne começa a se aproximar do Bon, o Bon se aproxima do Dwayne e tal, o clima tá intenso ali, o Dwayne se afasta e aí os dois comem juntos, né. Aí o que acontece é que o Dwayne acaba tendo que dormir no apartamento do Bon, e aí o Bon dá a ele a toalha ali, o Dwayne toma banho. Aí quando ele tá voltando ali, né, pro quarto, o Bon tá ali, tipo, ele fica engolindo saliva, sabe, porque ele tá muito atraído pelo Dwayne, ele não sabe o que está acontecendo com ele, por que ele quer tanto essa pessoa, e aí na hora que o Dwayne senta ali na cama, o Bon começa a enxugar o cabelo dele e aqui o Bon não consegue parar de olhar pra ele e o sentimento dele explode e ele fala para o Dwayne. Icônica fala da novel, né, que provavelmente fez todo mundo surtar porque tem aquele mesmo efeito do Kong e do Artite, né, a questão da engrenagem, né, pra quem viu o SWAT sabe que essa cena, ela é muito impactante, e essa tem uma cena dessa aqui em My Genir, na hora que o Bon vai falando as coisas pro Dwayne, e no final ele fala que quer o Dwayne como esposa, né, que ele quer tornar o Dwayne a esposa dele, né, vamos falar aqui que o Bon quer o Dwayne como namorado. E aí o que acontece? O episódio termina, né? Ele percebe ali que o Bon gosta dele, mas aí depois ele acha que o Bon tá brincando, e o Bon vira pra ele e fala que ele não tá brincando, que ele tá falando sério. Também na hora que o Dwayne acorda, ele vira pro lado e o Bon tá olhando pra ele totalmente boiola, totalmente cadelizado, entendeu? E, gente, foi muito fofo ver o Bon sorrindo desse jeito pro Dwayne. Gente, chipei muito, então assim, Dwayne, pelo amor de Deus, se entrega pra esse homem, por favor, sabe? Você vai fazer todos nós felizes, então se entrega logo. E acontece que o Dwayne finalmente percebeu que o Bon gosta dele. Aí a confusão aqui é que o Dwayne, ele não quer admitir que ele gosta do Bon, e também ele quer entender o que é isso, sabe? Ele nunca gostou de ninguém, o que tá acontecendo, principalmente também por causa do Bon ser um homem, e o Dwayne tem isso, sabe? Você é um homem, eu sou um homem, entendeu? Então a gente não pode ficar juntos ali. No caso, é o que o Dwayne fala, né? Mas depois ele ignora isso completamente. E, gente, depois que o Bon começa a gostar do Dwayne, que fala pra ele que o Dwayne entendeu, aqui a gente vai começar o cu doce do Dwayne, gente. Porque, putz grila, o personagem, o Hulk, que fez o cu doce. Gente, eu acho que o Dwayne, de todos as novas, de todos os boys love que eu já vi, ele é o que mais fez cu doce, gente. É inacreditável. Mas, enfim, né? Vamos lá, vou explicar pra vocês. Bom, o que acontece é que começa o tal do problema da caixa. Que o Bon, ele tá disposto a conquistar o Dwayne, mas o Dwayne tá com aquele negócio assim, você é homem, eu sou homem também, a gente não pode ficar junto, eu não tô entendendo o que está acontecendo, entendeu? Ele não sabe se ele gosta do Bon de volta, pra ele é tudo muito recente, e aí ele fica confuso ali e se afasta do Bon. Mas o Bon tá determinado a conquistar o coração do Dwayne, e pra isso ele quer fazer ele abrir uma caixinha. Então todo lugar que o Dwayne vai, o Bon dá essa caixinha para o Dwayne abrir, né? E aí ele fica o episódio inteiro fazer o Dwayne abrir essa caixa, né? E aí acontece um monte de coisa ali, mas um impactante aqui é que o Bon, ele tem muitos fãs, né, na faculdade de engenharia, igual o Sarawá tem lá em Together, o Bon tem aqui em My Genir, né? Inclusive, gente, Bon e Dwayne tem mais cenas, tá? Então se o vídeo ficar mais longo é por isso, eles são o casal principal de My Genir, ok? Bom, por isso que o vídeo vai ficar um pouco mais longo do que eu costumo, acredito eu. Mas vamos lá. Aí, gente, o que acontece é que as fãs do Bon, elas decidem tentar prejudicar o Dwayne. E aí elas furam o pneu da moto do Dwayne. E nisso o Bon aparece e pergunta pro Dwayne se ele abriu a caixa, né? E aqui o Dwayne explode com ele. Ele fala que desde que o Bon entrou na vida dele, tudo de ruim tá acontecendo, que ele tá perdendo as aulas, que ele não quer que o Bon fique na vida dele mais. Ele fala que eles nem amigo porque que ele tá sendo tão intrometido desse jeito, né? E aqui o Bon parece que desistiu, porque ele fica muito triste e ele vai falando ali pro Dwayne que ele não vai incomodar ele mais, né? E aí sim, o Bon para de ir atrás do Dwayne. E nisso aqui, o Dwayne percebe que ele tá sentindo falta do Bon, né? Os amigos dele também ajudam ele, né? A entender o que tá acontecendo. Ele começa a sentir falta do Bon e ele decide tentar achar essa caixinha, né? Pra ver o que tem nessa caixa. Aí, o que acontece é que depois de muito procurar ali, né? Com a ajuda do Tara e tal, o Dwayne consegue encontrar a caixa, evita abrir ela, né? Ele deixa ela ali e não vai abrir. Aí, acontece que ele tá sentindo tanta falta do Bon. E uma coisa, gente, é que quando a gente vai pro Bon, ele tá muito triste, sabe? Ele tá muito chateado, ele tá muito nervoso, porque ele gosta do Dwayne e o Dwayne não quer ficar perto dele mais, né? Só que aí no final,
o Dwayne aparece ali e ele pede desculpas pro Bon, e o Bon não consegue, né, ficar com raiva do mozão dele, né, não consegue ficar com raiva ali do Dwayne, né, do bebezinho ali. Aí ele começa a sorrir pro Bon, e aí o Dwayne dá coisas de comer ali pro Bon, e o Bon continua sorrindo. Ah, você comprou isso pra mim específico? Você é tão fofo, você é muito fofo. E aí o Dwayne vira pra ele e fala, não, eu comprei pra todo mundo, entendeu? Eu tenho que arrumar umas desculpas ali, mas obviamente a gente sabe que ele comprou especificamente para o Bon, e aí na hora que o Bon começa a flertar com ele, ah, você é muito fofo, você sabia disso, que não sei o que, o Dwayne começa a sorrir, né, gente? O Dwayne tem isso, na hora que o Bon tá flertando com ele se sente tímido, ele se sente vergonha, mas ele fica sorrindo, e é muito fofo ver isso, gente, eu acho muito fofo, né, eu amo esses dois. E aí o que acontece é que o Dwayne, ele fala pro Bon que sim, que ele vai permitir com que o Bon flerte com ele, né, gente? E assim, o Dwayne, no final, ele acaba abrindo a caixa, e na caixa tá escrita a seguinte mensagem: se eu fazer com que você consiga abrir essa caixa, quer dizer que eu consigo abrir o seu coração pra mim. Ai, gente, o Bon é muito fofo, né? O homem maravilhoso, né? Aí, gente, acontece que como o Dwayne deu a permissão, né, o Bon já começa a flertar com ele mais descaradamente mesmo. E nesse momento aqui, o Dwayne se sente tímido, mas ele ama receber os flertes do mozão dele, né, gente? Aliás, o Bon é excelente em flertar. Ele é um semi que sabe flertar bem, viu, gente? Bem mesmo. Diferente do Boss, que é um Wookie, que eu contei pra vocês que ele não sabe flertar, o Bon sabe flertar e muito, né? E os flertes dele dá certo, porque o Dwayne cai, né, gente? Ai, é muito fofo esses dois. E aí o que acontece é que um problema que a questão da Rosa, ela começa a ser um empecilho na vida do Dwayne, porque ele já perdeu muitas aulas ali, e ele acaba tendo um problema com o professor, e aí ele fica muito mal-humorado. Então na hora que ele vai encontrar o Bon, ele tá muito mal-humorado, o Bon não tá entendendo o que tá acontecendo, e os amigos dele explicam pra ele, né? E aí o Bon decide conversar com o Dwayne, falar pra ele que ele não precisa comprar as rosas das crianças, mas que qualquer rosa que ele comprar tá bom, entendeu? Outra coisa também é que o Dwayne, ele tem que fazer um relatório, e aí ele precisa de um livro, esse livro é muito difícil de encontrar, e quando o Bon descobre isso, né, ele vai correr atrás do livro, né, gente? Uma coisa que acontece aqui é que depois que o Bon ele se encontra com o Dwayne fala pro Bon pra ele ficar longe dele, né? Ele fala que para de pensar no Dwayne. Então tem até cenas do dia da gente vendo o Bon fazendo qualquer coisa para do dia passar pra ele poder ir atrás do Dwayne, né? E só que, né, o dia passa lento quando a gente quer que alguma coisa aconteça. A gente fica muito ansioso, a gente parece que o dia passa mais devagar, né, gente? E isso é verdade, parece mesmo, né? O dia passa no tempo normal, mas pra gente, né, pro nosso cérebro, o dia tá demorando horrores. E a gente vê isso aqui com o Bon, porque ele quer muito ficar perto do Dwayne, mas ele prometeu ao Dwayne que vai deixar ele fazer o relatório dele em paz, né? E aí, só que ele descobre que o Dwayne tá precisando de ajuda, né? Que ele precisa de um livro muito raro. E aí, ele tenta ir correr atrás desse livro, né, gente? O Bon sofre ali pra achar o livro, mas quando ele consegue achar o livro, ele vê que o Dwayne conseguiu o livro do Frong, né? E aí ele decide dar pros amigos do Dwayne ali o livro pra entregar pro Dwayne, né? Ele vê ali o Dwayne estudando com o Frong, né? Que ele também tem a questão ali do Frong tá interessado no Dwayne, que eu contei pra vocês, né? E aí, quando o Dwayne descobre sobre o livro, né? Ele vê ali os dois livros e o Frong tá ali, e na frente do Frong ele decide usar o livro do Bon, né, gente? Usa o livro do Bon e ele devolve o livro do Frong na frente do Frong. Então aqui eu acho que o Dwayne já deu uma resposta para o Frong em relação a quem ele gosta, né? Quem ele tá interessado, né? E isso é bem importante para o Frong, porque depois a gente sabe que o Frong ele desiste do Dwayne, falando pro Bon cuidar dele, que se ele não cuidar do Dwayne direito, ele vai pegar o Dwayne pra ele, né? E aí depois a gente sabe que o Frong começa a se apaixonar pelo Tar e tal. Tem o vídeo deles aqui que eu já contei tudo pra vocês o que acontece, né? Usa o livro do Bon, mas o Bon não sabe que o Dwayne usou o livro dele, então o Bon ainda tá triste ali, achando que o Frong tá conseguindo tomar o Dwayne dele, entendeu? Ele fica muito mal-humorado ali. Só que aí depois que o Dwayne aparece, o Dwayne conversa com ele, ele descobre que o Dwayne usou o livro dele, ele começa a sorrir ali, já tá tipo totalmente cadelizado pelo Dwayne, e os dois ficam bem, e aí o Bon começa a voltar a flertar com o Dwayne, né, gente? O tempinho que ele deu pro Dwayne acabou, e aí ele volta aqui a ser descarado, a flertar com o Dwayne de tudo de qualquer maneira. Aqui o Bon chama o Dwayne para um encontro, né? Eles começam a se aproximar aqui, conversar muito, até rola aqui uma aproximação entre eles, né? Até que o Bon chama o Dwayne para um encontro. Aí o que acontece também é que tem uma cena muito fofa onde o Bon pede pro Dwayne dormir com o vídeo aberto, né, gente? Aí eu achei fofo o jeito que eles fizeram essa cena, né? Lembra muito uma cena de Hello Stranger, né? Onde o Miko dorme com o Xavier, né? Por via vídeo. Eu acho muito fofo. Tanto Hello Stranger aqui, mas Jenny também é muito fofo. E aí quando o Dwayne acorda, ele vê ali o Bon olhando pra ele daquele jeito completamente boiola. É maravilhoso, gente. E aí, gente, o Bon chama o Dwayne para um encontro, né, gente? Depois eles dobram via vídeo e tal, que eu contei pra vocês.
Aí o Dwayne aceita o encontro, né? Só que aí, gente, o que acontece é que o Dwayne leva a irmã dele para o encontro. Aí o Bon fica completamente assim, o que está acontecendo? Será que ele não entendeu que era encontro só nós dois, entendeu? Que eu tô tentando namorar com ele, aí ele leva a irmãzinha dele, criança, para o encontro, né? Só que a irmã do Dwayne, gente, ela é muito fofa e ela começa a chamar o Bon de papai Bon e chama o Dwayne de mamãe Dwayne. E nisso, o Bon já começa a sorrir ali pro Dwayne, tipo assim, ah, tá vendo, entendeu? E aí ele já começa a falar que o Dwayne é a esposa e o Bon o marido, né, gente? Porque tem um episódio ali que acontece uma confusão do Dwayne achar que ele é o marido, né, gente? Acha que ele é o Sammy, né? Assim, o Dwayne foi muito iludido, né? Porque assim, de cara dá pra ver que é bom Dwayne o casal, né? Mas enfim. Aí o que acontece é que durante esse encontro, né, o Bon tenta se aproximar do Dwayne ali, mas o Dwayne ainda tá um pouco de vergonha, sabe? Mas mesmo assim, ele continua recebendo os flertes do Bon e sorrindo por isso, né? Aí os dois se aproximam também e o que acontece é que o Dwayne, ele é muito inocente, então as pessoas começam a se aproximar dele e o Bon começa a sentir muito ciúmes, porque o Dwayne não percebe que as pessoas estão tentando flertar com ele, né? E aí, o Bon, ele é muito, muito ciumento, gente. Aqui eu já quero falar pra vocês que o Bon, ele é muito ciumento. Ele é ciumento ao ponto de pegar o Dwayne e sair arrastando, entendeu? E ele faz isso várias vezes e eu irei comentar mais isso pra vocês daqui a pouco. Mas sim, gente, o Bon, ele é extremamente ciumento. Isso é uma coisa que incomodou vários fãs de My Engineer, que é a questão do Bon ser muito ciumento, dele tratar o Dwayne como se o Dwayne fosse dele, sabe? Como se ele fosse proprietário do Dwayne. E é isso que o Bon faz. Na novel, não sei, mas a capa da novel dá a entender que isso rola assim, né? Enquanto, tipo, tá indo bem, não tá indo bem tanto assim, né? Porque o Dwayne percebe o tão ciumento que o Bon é. E aí o Bon, tipo, fala aqui que é o Dwayne pra ele e tal, os dois estão brigando ali e eles acabam não vendo que a irmã do Dwayne, ela caiu na água, né? Ela começa a se afogar ali. E nesse momento, na hora que o Bon pula pra salvar ela, eu falei assim, ferrou. É aqui que esse casal vai dar errado. Por quê? Porque o Dwayne vai culpar o Bon pela irmã dele estar se afogando, né? Ter quase se afogado ali. Mas isso não acontece, gente. O Dwayne, em momento algum, culpa o Bon. Foi o que eu pensei da primeira vez que eu vi. Mas eu fiquei feliz do Dwayne não culpar o Bon, até porque não é culpa dele, né? E aí o que acontece é que o Bon salva a irmãzinha do Dwayne, né? Dá tudo certo. E aí o Bon acaba machucando ali. E aí o Dwayne leva ele ali pra poder curar, né? E aí a enfermeira tem um problema, ela acaba tendo que sair dali. O Dwayne, como é estudante de medicina, ele consegue fazer as coisas, ele começa a cuidar do Bon. E aqui o Bon fala que quer namorar com ele, sabe? Que ele quer que o Dwayne seja namorado dele, e é por isso que ele age assim, por isso que ele tem ciúmes, porque o Dwayne ainda não deu uma resposta pra ele, né? E aí, o que acontece é que o Dwayne começa a flertar com o Bon também, e aí o Bon, tipo, sorrindo muito ali, os dois num clima muito intenso ali. E aí, gente, depois desse pedido de namoro, o Dwayne não deu uma resposta pro Bon. E aqui, gente, eu vou falar pra vocês que sim, o Bon, ele é extremamente ciumento. Muito, muito mesmo. Mas o Dwayne, por causa do cu doce extremo, é extremo mesmo, gente. É questão, assim, da gente não entender por que ele tá namorando o Bon. Esse é o nível de cu doce do Dwayne. E em relação aos ciúmes do Bon, né, gente, que é terrível, né, do jeito que como é que ele trata o Dwayne. E aí, o que acontece, Kenneth? Bom, o Dwayne não deu a resposta pro Bon e o Bon tá ansioso pra receber a resposta, né? Só que aí o Dwayne decide fazer uma surpresa pro Bon. Ele quer comprar uma outra rosa específica, dar uma resposta de um jeito muito fofo ali pra tentar mostrar pro Bon que ele também gosta dele e tal. Só que, gente, como eu contei pra vocês, o Bon é muito ciumento, então ele acaba estragando tudo, né? Ele começa a gritar com o Dwayne, falar que o Dwayne tá interessado em outra pessoa, entendeu? O Bon, ele é muito, muito, muito ciumento e além disso ele é extremamente possessivo, gente. Ele é bem problemático, cara. Ele é um semi muito problemático mesmo. O Bon é um semi problemático. Eu não faço ideia o que ele faz na novel, mas pelo que eu conheço essa autora, parece que o Bon pode fazer coisas muito, né, muito meio Gunhai também, né, gente, porque a gente sabe que depois ela faz o Ran fazer o que ele fez, então, né, que eu já contei pra vocês que o Ran fez, mas enfim, aqui na série, né, retornando, o que acontece é que o Dwayne fica com raiva do Bon, né, que ele estragou a surpresa dele ali, ele fica falando que o Bon não confia nele, que o Bon tratou ele muito mal, ele fica com raiva do Bon, e aí o Bon começa a compreender a merda que ele fez, e ele tenta ali pedir desculpas pro Dwayne. O Dwayne não quer nem ver ele, mas ali depois o Bon acaba conseguindo fazer com que o Dwayne escute ele, né, porque ele fica ajoelhado ali do lado de fora da janela do Dwayne, até o Dwayne abrir ali e eles poderem conversar e ele pedir
desculpas pelo que ele fez e tal, né? E aí o que acontece? Na hora que o Bon tá ajoelhado ali, ele implora pro Dwayne, o Dwayne dá o braço a torcer e fala que sim. É uma cena muito, muito, muito fofa. Na hora que o Bon levanta e o Dwayne começa a chegar próximo dele e ele fala que ele é namorado do Bon. E aí o Bon pede pra ele repetir. Ah, gente, tem isso, sabe? Esse casal é problemático, assim, a um certo nível, né? Mas não tem como, gente. Eu shippo muito. Eu gosto muito desses dois juntos. E ver essa cena, não, meu coração derreteu. Mesmo depois de toda essa confusão ali, na hora que aconteceu que o Dwayne aceitou namorar o Bon, eu tava sorrindo daqui até aqui, gente. Esse sou eu, né? Fazer o quê? Bom, aí o que acontece é o seguinte, ele aceita namorar o Bon, e aí ele vai chegar super próximo ali, a gente achando que ia rolar o beijo, só que aí o Dwayne fecha ali a janela na cara do Bon. O que eu não contei pra você, gente, tudo bem, a gente entende essa trollada que a série Boys Love dá pra gente, porque a gente quer ver o beijo e eles decidem fazer com que vá acontecer, eles decidem colocar ali um clickbait, né? Vai que vai beijar, mas acontece uma coisa e acaba não beijando, mas depois acontece o beijo, né? A gente tá acostumado a isso. E aí eu falei assim, ok, né? Só que aí, gente, eu fiquei tipo assim, mano, o Dwayne acabou de aceitar namorar com ele, né? Falei assim, bom, o Dwayne é a personalidade dele, então ok, ele ainda tá ali não querendo beijar o Bon. Mas aí o problema, gente, o problema começa quando eles começam a namorar. Porque o Dwayne não trata o Bon como namorado, ele não deixa o Bon ter intimidade com ele, né, gente? Se bobear, nem abraçar direito o Bon consegue. Então, quando eu falo que o Kudosu do Dwayne é extremo, é nesse sentido. E aí o Bon é muito ciumento, e aí ele começa a sentir ciúmes de todo mundo, entendeu? E aí ferrou tudo, né, gente? Então aqui a gente já começa as problemáticas desse casal, né? E aí, gente, agora que eles já estão namorando aqui, acontece que o Bon chama o Dwayne para um encontro, né? E aí eles vão ter o primeiro encontro deles. Só que aí, gente, o que acontece é que o Dwayne, ele acaba esquecendo de colocar o despertador e ele não acorda. Então o Bon fica ali esperando ele do lado de fora da casa, né? Até que o Dwayne acorda, percebe que ele tá atrasado, ele fica desesperado e vai até o Bon. Na hora que ele vê ali o Bon, ele tenta pedir desculpas pro Bon, até fala, nossa, meu despertador não despertou e tal, desculpa. Só que aí, gente, o Bon, ele fecha a cara, ele fica mostrando pro Dwayne que ele tá muito com raiva dele, né? E o Dwayne, tipo, não fica com raiva de mim não, e mesmo assim o Bon continua com a cara fechada. Porém, todavia, na hora que o Bon tá olhando de costas, né, tipo assim, o Dwayne não tá conseguindo ver o rosto dele, a gente que tá vendo, né, a câmera fica nele, a gente vê que ele sorriu, ou seja, gente, ele tá fingindo estar com raiva do Dwayne. E isso é uma coisa que irritou e muito, gente, porque a gente ficou confuso. No começo a gente entendeu que ele tava fingindo, mas depois ele fica com raiva de verdade. E a gente fica assim, ele tá fingindo ou não tá, entendeu, gente? Só que mesmo assim, o que o Bon faz é justificativa, né, gente? O que ele faz, vamos lá. Ele leva o Dwayne para o cinema, né? E aí o Dwayne todo animado ali, bom, qual filme a gente vai assistir? Qual filme você quer assistir? Ele sorrindo ali, sabe? O Dwayne tentando fazer com que o primeiro encontro dele e do Bon dá certo, gente. Ele tá animado ali pra poder sair com o namorado dele, sabe? Deu o comecinho errado, mas o Dwayne pediu desculpas. Ele tá tentando ali, tentar salvar o encontro, né? Só que o Bon continua com uma cara muito fechada e eu tava muito irritado nessa cena, gente. Eu tava extremamente irritado que ele trata o Dwayne muito mal. E o Dwayne, tipo, se culpando porque a culpa é dele. Ele fala que, tipo, ele atrasou e por isso que ele estragou o encontro. Sendo que é mentira, gente. O Dwayne fala isso, mas assim, eu não concordo, porque ele pediu desculpas e já tava ali no começo do dia, podia rolar muita coisinha ali, entendeu? Mas o Bon, com essa mania boba de querer provocar, ele acaba fazendo o Dwayne ficar com raiva dele, né? Porque o Bon se afasta ali, né? Ele, tipo, fala mó grosso com o Dwayne. Ele tá sendo muito grosso com o Dwayne. Eu fiquei extremamente irritado, sabe? Pro primeiro encontro, o Bon não foi um bom namorado mesmo, né? Nem um bom ficante, gente. Nada. O Bon não foi nada aqui. Foi uma pessoa muito chata. Não, insuportável, eu diria. E aí acontece que ele fala, então eu compro as bebidas, você compra os ingressos. Aí ele se afasta nervoso ainda por cima. E aí o Dwayne não tá conseguindo ali, uma pessoa ali, né, um homem acaba se oferecendo para ajudar o Dwayne. E como eu disse, gente, o Dwayne é muito inocente. A gente que tá assistindo percebe que o garoto tá interessado no Dwayne e começa a tentar flertar com ele. Mas o Dwayne não. E o Dwayne tá conseguindo ali comprar os ingressos, sabe, receber na ajuda ali. E aí, o Bon, na hora que vê isso, ele explode. Ele sai correndo ali e mostra pro menino que o Dwayne é namorado dele, né? Ele segura o menino do Dwayne e fica olhando pro menino de um jeito frio. E aí o menino fala, você veio com o seu namorado? E aí o Dwayne, tipo, olha pro Bon. E aí o Bon vira pra ele e fala que não é o namorado dele. E aí o menino fala assim, sendo assim, será que você pode me passar seu line, Dwayne? E aí o Dwayne, o que o Dwayne faz pra poder castigar o Bon pelo que o Bon falou que ele não é namorado dele? Ele dá o line pro garoto. E aí o que acontece, gente? O Bon explode de novo, né, gente? Uma coisa que falta muito em Bon Dwayne é
diálogo, gente. Esses dois, se eles conversarem, qualquer problema é resolvido. Muita raiva, e aí o Dwayne tá tentando falar com ele, e o Bon não quer saber, e aí o Dwayne acaba mandando mensagem pro celular pra ele, pedindo desculpas por ele ter estragado o primeiro encontro deles, né, gente? Basicamente se culpou por tudo que aconteceu, né? Terrível. E aí o Bon fala pro Dwayne que ele já perdoou ele, né, desde o começo. E aí o Dwayne fica com raiva dele, mas os dois, eles acabam sorrindo um para o outro e eles se ajeitam aqui e tá tudo certo. Eles continuam sendo namorados, né, eles não terminam uma coisa assim. Mas aqui a gente já começa a perceber o quão ciumento o Bon é. E aí, gente, na hora que o Dwayne volta pros amigos dele ali, os amigos dele descobrem que agora é oficial, que ele namora o Bon. E os amigos dele não aceitam. Ele vira pra ele e fala, uma coisa é vocês flertarem e ele tentar te conquistar. Outra coisa é você namorar com ele, entendeu? A gente não aprova isso. O Bon não é uma boa pessoa. E aí eles decidem fazer uma série de testes para o Bon poder provar pra eles que ele pode ficar com o Dwayne, que ele não vai machucar o Dwayne, né? E o mais importante aqui, mais relevante pra nós, é o teste que o Ran propõe para o Bon. Ele fala pro Bon que ele tem que ganhar ele no boxe, né, gente? Porque o Ran é campeão de boxe, o Bon não sabe disso, mas o Bon tem uma certa habilidade dele, ele também consegue lutar. E aí, gente, pra poder acontecer essa luta, os amigos do Dwayne tentam manter ele longe do Bon de todo custo, e um dos custos é que eles amarram o Dwayne numa árvore. E aí a gente fica tipo assim, meu Deus, o Dwayne ficou amarrado numa árvore quanto tempo? Porque o Bon e o Ran lutam, gente. Eles vão preparar pra lutar ali, o episódio termina e o Dwayne tá lá amarrado na árvore. E a gente fica tipo assim, meu Deus, porque ele é amarrado de dia e a luta acontece de noite. Meu Deus, esqueceram do Dwayne amarrado na árvore, né, gente? Rolou vários memes, inclusive, foi muito engraçado, né? Mas é uma situação triste até. E aí, o que acontece nessa luta é que o Ran, ele dá soco no Bon, o Bon dá soco no Ran também. Acaba sendo considerado um empate, né, gente? E aí, acontece que o Ran ameaça o Bon, né? Daqueles tipo que eu contei pra vocês, né? Dele falar que se o Bon machucar o Dwayne, ele vai matar o Bon. E a gente vê aqui o instinto protetor do Ran, que eu contei pra vocês no vídeo de Space, que ele tem, e muito, né, gente? Principalmente com quem? Com o King, né? Que é o mozão dele, né? Ai, gente, o Ran King é tudo. Mas retornando a Bon do Dwayne, que o Dwayne fica com raiva do Bon, perguntando pra ele por que ele fez isso e tal. E aí o Bon consegue conversar com ele ali. Ele fala que ele só queria provar que ele só queria provar que ele gosta do Dwayne, ele só queria provar que ele pode ficar com o Dwayne, né, em relação aos amigos dele e tal. O Dwayne entende a situação e os dois vão ali pra casa, né? E aqui o Dwayne começa a cuidar dos ferimentos do Bon. E nesse momento, os dois, tipo, estão super próximos ali, já são namorados que namoram, entendeu? E eu falei assim, é agora que vai rolar uma certa intimidade deles, né, gente? O Dwayne acaba beijando a bochecha do Bon numa cena muito fofa, com a música maravilhosa, mas o que estraga essa cena é que ele não beijou a bochecha do Bon, gente. Mas enfim, gente, a cena acaba sendo fofa pela química excelente dos dois e pela música que toca, e a gente vê em relação a uma fanfic. Por quê? Porque nas fanfic as pessoas estão escrevendo que o Dwayne é o Semi, e aí eles colocam o Bon como Uki. E aí o Bon não admite isso, ele fala que de jeito nenhum que ele é o Semi, e que isso tá na cara. Gente, sinceramente, quem fez essas fanfic, eu também não entendi não, gente, porque assim, eu nunca imaginei que o Dwayne fosse o Semi. Até porque a gente sabe que o nome do chip é Bon Dwayne, né? Então assim, a gente sabe. Mas o jeito do Dwayne, o tanto de cu doce que ele faz, sabe? Não é um Semi que a gente tá acostumado em relação à novel Boys Love, né? Ao Boys Love, né? Geralmente o Semi é uma pessoa mais flertadora, bem descarada mesmo, né, gente? A lá Sarawá, pra vocês perceberem aí a comparação, entendeu? Então assim, não entendi esse negócio de colocarem o Dwayne como o Semi, né? E aí isso gera todo um problema, porque o Dwayne acha que ele é o Semi, e ele fala pra todo mundo que ele é o Semi, e aí o Bon fala que não, que o Bon é o Semi, e aí os amigos do Dwayne, quanto os amigos do Bon, começa a explicar pra ele, né? Eles falam para o Bon o jeito que o Dwayne tá agindo, que o Dwayne é mais bonito, por isso que ele tende a ser o Semi. Não entendi nada disso, gente. Esse aí eu nunca ouvi falar, né? Nunca vi do Semi ser mais bonito que o Uki, até porque nas novelas Boys Love o Semi e o Uki costumam ter a beleza quase idêntica, né? Os dois costumam ser muito bonitos, mas enfim. Aí o que acontece é que isso interfere no relacionamento do Bon e do Dwayne. Sim, gente, eles deixam isso interferir no relacionamento deles. Então, o Dwayne começa a tratar o Bon de um jeito muito frio, né? Assim, é de um jeito que dá muita raiva na gente. E o Bon começa a tratar o Dwayne de outro jeito também. Então, os dois, eles começam a tratar muito mal um ao outro pra tentar falar que um é o Semi, entendeu? Então, assim,
o que acontece é que gera um monte de problema neles ali e os dois não se conversam, então eles não entendem o que tá acontecendo, né? O Dwayne não fala para o Bon que ele tá tratando ele como um lixo porque ele quer ser o Sam, né, gente? Como eu tô falando que ele tá tratando ele como lixo, é porque é o seguinte, ele tá sendo muito grosso com o Bon tá acostumado ao Dwayne dar a rosa pra ele, o Bon tá acostumado ao Dwayne fazer as coisinhas ali pra ele comer e tal, ele tá acostumado o Dwayne a ser fofo com ele, e o Dwayne parou de ser assim de repente, entendeu? E aí o Bon não tá entendendo, e ao mesmo tempo o Bon continua do jeito que ele é mesmo, tá? E aí o que acontece é que o Bon, ele fica muito chateado com o Dwayne e ele quer saber o que aconteceu, né? Mas obviamente que ele não tem ideia que é em relação a esse negócio do Sam e do Hulk. Até porque falam pra ele, mas o Dwayne deve pensar que ele é o Sam. E aí o Bon fica tipo assim, claro que não, obviamente ele sabe que ele é o Hulk, né? Ele sabe que ele é minha esposa. E aí o que acontece é que o Bon, ele fica bêbado, né? E quando ele tá bêbado ali, ele fala pro King ligar para o Dwayne, né? Porque ele tá com muitas saudades do Dwayne, porque o Dwayne se afasta dele também. E aí o Dwayne vai cuidar do Bon, né? Ele vai até o Bon ali, e aí o Bon começa a falar pro Dwayne que ele não importa, que esse negócio de Hulk, de Sam, entendeu? Ele só quer o Dwayne fofo de volta, ele só quer o namorado dele que trata ele bem de volta. E aí vira pra ele e fala, eu vou fazer qualquer coisa, só volte a ser o meu Dwayne fofinho, meu bebezinho, entendeu? E aí o Dwayne já dá aquele sorriso sapeca ali, qualquer coisa. E aí o Bon, tipo, sim, lembrando que o Bon tá bêbado, né? E aí na hora que o Dwayne leva o Bon pra casa, né, ele começa a cuidar do Bon bêbado, né? E o Dwayne tá ali com o Bon bêbado, né? Ele começa a cuidar do Bon e o episódio termina quando o Bon acorda e fica tentando saber o que aconteceu, se o Dwayne foi ativo com ele ou não, porque ele tá sentindo dor no traseiro. E outra coisa também que eu quero comentar com vocês é que o Dwayne, ele adorou a fanfic, ele fica tipo assim, ele tá lendo e fala, meu Deus, que coisa erótica, isso é maravilhoso, e isso faz com que ele pense que ele é o Sam, né, gente? Assim, Dwayne, você foi muito iludido, meu querido, porque ninguém pensou que você era o Sam, né, a não ser o pessoal que tava escrevendo ali as histórias, né, gente? Pois é. E aí, gente, o Bon, ele tá sentindo dor no traseiro, né? E ele fica pensando que o Dwayne foi ativo com ele. E eu fiquei tipo assim, bom, pelo amor de Deus, é obviamente que o Dwayne não fez isso, né? Nunca que o Dwayne ia estuprar o Bon, né, gente? De jeito nenhum. E aí o que acontece é que ele demora a encontrar o Dwayne, mas quando ele encontra o Dwayne, porque o Dwayne tá tentando não encontrar o Bon, porque sim, ele fez uma coisa errada, mas não é isso que vocês estão pensando. Inclusive, quando a gente descobre, gente, eu sinceramente morri de rir. Eu parei o episódio e comecei a rir desesperadamente. O que aconteceu? Na hora que o Bon encontra o Dwayne conta pra ele a verdade. Primeiro, pode pensar que eu fiz algo assim, e aí o Dwayne começa a explicar pra ele o que aconteceu, né? Primeira coisa, ele explica que o Bon caiu da cama, né? Então por isso que ele tá sentindo dor. E outra coisa, que ele fala que sim, ele meio que depilou o Bon, né, gente? Porque ele viu os cabelos ali do Bon e sentiu ciúmes, porque ele não tem, e tipo, depois de tudo que o Bon fez com ele, ele decidiu depilar o Bon, gente. Sim, Dwayne depilou os cabelos do Bon. E, gente, é muito engraçado essa cena. Eu quase morro de rir com o Dwayne. Pra eles pararem com essa coisa, né, desse negócio do Sam e do Hulk. E ele fala pra ele que ele só quer que o Dwayne volte a ser a pessoa que ele é, sabe? A pessoa fofa que ele é. A pessoa que faz o que ele quer, né, em relação às comidas e tal. Que ele quer o namorado dele de volta. E o Dwayne vira pra ele, e o Dwayne fica sorrindo pra ele, e ele volta a tratar o Bon muito bem, né? E aí o que dormir no apartamento dele, né? Pra ele dormir ali e passar a noite com ele. Não insinuando o sexo. Obviamente a gente sabe que ele quer sexo, mas assim, ele só fala pro Dwayne dormir na casa dele, né? E o Dwayne, tipo, não quer... E fala que não, que eles vão estar em semana de prova, mas depois das provas ele promete que ele vai dormir ali no apartamento do Bon, né? E o Dwayne acaba convencendo os amigos dele aí, todo mundo pra casa do King. E aí quando ele chega lá, ele cozinha pra todo mundo, né? E aqui aparece a irmã do King, né? E aí a irmã do King pergunta pra ele sobre o Bon e o Dwayne, e o Bon assume, né? Ele fala que é verdade, sim, que ele é o namorado dele. E aí a irmã do King surta ali muito, né, gente? Ela é maravilhosa, né? Quanto a professora de Space, rainha. E aí, gente, depois que eles terminam de comer ali, né, o Dwayne, tipo, já tá muito bêbado e ele começa a ficar muito manhoso com o Bon. E aí aqui o Bon adora, né, porque aí o Bon ajeita ali para o Dwayne dormir no corpo dele de um jeito muito fofo, no maior estilo namoradinhos que namoram. São cenas extremamente fofas e eu fico, pô, gente, o que acontece é que o Bon, ele não aguenta ficar longe do Dwayne, ele quer ficar perto do Dwayne o tempo inteiro. E pra isso, né, ele pede para com que o Dwayne vá morar com ele. E aí o Dwayne, tipo, não aceita, né, ele fica tipo assim, como assim? A gente mal começou a namorar, tá sendo tudo muito rápido, vamos devagar aí. E ele pede o Bon 1 ano. Ele fala que em 1 ano, se eles continuarem juntos, ele vai começar a morar com o Bon, né? Puto com isso, né? Ele quer que o Dwayne more com ele rápido, né? De qualquer jeito, porque ele não quer
que o Dwayne fique longe dele, né? E também tem a questão do Bon ser muito possessivo e ser muito ciumento também, né? Mas enfim, ele acaba compreendendo o Dwayne no sentido assim, ele tem que aceitar o que o Dwayne quer, né? Ele não vai obrigar o Dwayne a morar com ele, né? Isso ele não consegue fazer. Bom, eles descobrem que a loja é do Frong e aí o Dwayne, tipo, tá tratando o Frong super normal. Só que aí ele acaba falando pro Frong que ele prometeu ele que ia levar ele pra tomar sorvete. E ele fala que vai tomar sorvete com o primo dele se o Frong não quer ir. O Bon não tem nem tempo de interferir quando o Dwayne já convidou o Frong, né? E aí, gente, o Bon fica com ciúmes, né? E ele também já tá com raiva em relação a esse negócio do Dwayne não querer morar com ele, né? E aí o que acontece é que o Dwayne acaba falando que ele já deu o primeiro beijo. E aí o Bon fica tipo assim, meu Deus, ele já deu o primeiro beijo. Ele fala que ele vai matar a pessoa que o Dwayne deu o primeiro beijo, porque ele queria que o primeiro beijo do Dwayne acontecesse com ele, né? E o Dwayne fala que ele não vai contar pra ele quem é a pessoa que deu o primeiro beijo, ele só vai contar se o Bon se comportar no encontro da sorveteria hoje, né? Com o primo dele e com o Frong, porque o Dwayne percebeu os ciúmes do Bon, né? E aí o Bon promete que vai se comportar. E aí quando eles estão ali na sorveteria, né? Acontece ali a parte do Frong e do Tara, que eu já comentei pra vocês, em relação a Bon Dwayne, o Bon e o Dwayne começam a agir como namoradinhos que namoram, um dando sorvete pro outro e tal. Só que aí no final do encontro acaba que o Bon fica com ciúmes de novo, e aí quando eles voltam pro carro ali, ele também não para de pensar quem é essa pessoa que teve o primeiro beijo do Dwayne e tal. E ele acaba conseguindo convencer o Dwayne a contar, e o Dwayne vira pra ele e fala que é o urso de pelúcia dele. E eu fiquei tipo assim, gente, era tão óbvio, né? Era óbvio que o Dwayne, inocente daquele jeito ali, do jeito que ele mostrou a ser, que ele era bebê, né? E aí, gente, a gente vê ali que o Dwayne, ele dormiu na mesma cama que o Bon, né, gente? Só que aí o Dwayne se afastou do Bon, colocou travesseiro entre eles, ficou longe dele, falou pro Bon que eles não vão fazer nada. E aqui, gente, a gente entende completamente o Dwayne. Ele não tá preparado pra ter a primeira vez, beleza, ok, a gente entende. Mas caramba, Dwayne, esse é um namorado, cara, já tem namorado aí o quê? Já tem uns 2 meses, já tem um mês que vocês estão namorando, o cara não pode nem te abraçar. Pelo amor de Deus, gente, sério, sinceramente, o Dwayne é muito complicado também, tá? O Bon é muito complicado e o Dwayne também, né? Enfim. E depois o Bon tentando abraçar ele para os dois poderem dormir juntos. Não, eu fiquei tipo assim, Dwayne, pelo amor de Deus, até ter cu doce tem limite, meu querido. Pelo amor de Deus, você tá... Aí, gente, o que acontece é que aqui... eles também comentam sobre a tal da viagem, que eu falei pra vocês que todo casal de má higiene vai, né? Então aqui eles comentam sobre a viagem e o Dwayne quer ir, né? O Dwayne vai com o Bon, inclusive. Aí o que acontece aqui é que aconteceu, um mês já se passou, né? Então é a última vez que o Dwayne vai ter que dar uma rosa para o Bon. E o Bon tá triste com isso. E quando o Dwayne pergunta pra ele o que tá acontecendo, o Bon fala pra ele que hoje é o último dia que ele vai ter que dar a rosa pra ele e que ele não quer ficar sem ver o Dwayne mais, né? Que ele quer ver o Dwayne todos os dias, que o Dwayne vai parar de ir ver eles todos os dias. E aí o Dwayne vira pra ele e fala que sim, que ele não vai ficar indo na faculdade de engenharia mais, até porque ele tem a vida dele lá na faculdade de medicina e também, né, não tem como. Mas ele vira pra ele e fala que ele vai ver ele todas as tardes e todas as noites, porque eles podem almoçar juntos, eles podem estudar juntos, né? Ele pode ir ali para a casa do Bon, entendeu? E aí o Bon, tipo, sorri muito ali, os dois no auge do namoradinhos que namoram, né, sendo muito fofos um com o outro. O Bon tentando ter uma intimidade com o Dwayne e o Dwayne se afastando de novo, né, gente? Porque esse é o Dwayne. E aí, o que acontece é que nessa viagem, né, o Bon e o Dwayne vão com roupas de casal, é muito fofo, inclusive. E o Dwayne se recusa, né? Ele fala pro Bon que eles não precisam assumir pra todo mundo, que é só pra eles ali ainda, sabe? E eu entendo o Dwayne aqui, né, gente, a partir do momento que ele trocar o status do Facebook, a família dele vai descobrir se ele não quer trocar. E aí o Bon fica com raiva dele por causa disso, né? Ele não entende o que o Dwayne falou, e aí ele tenta conversar com o Dwayne, mas o Dwayne, ele começa a ignorar o assunto e começa a focar ali na viagem, né? Ele fica falando pro Bon que ele nunca foi tão longe, que ele tá muito animado. O Bon, ele começa a conversar com o Dwayne, né? Falar sobre os sentimentos dele e tal. Só que aí quando ele olha pro Dwayne, o Dwayne tá dormindo, né? E pega o rosto do Dwayne e deita nele pro Dwayne poder dormir mais confortável, né? E aqui, Bon e Dwayne muito fofo, né, gente? O Bon totalmente apaixonado pelo mozão dele, mas ainda pensando sobre esse negócio dele, do Dwayne não querer assumir que eles são namorados, né? Publicamente, digamos assim. E aí, quando eles chegam no acampamento ali, gente, o Bon ainda tá com raiva sobre esse negócio do status do Facebook, né? E também ele começa a sentir ainda mais ciúmes quando ele viu
o Dwayne e o Frog com a mesma camisa, né, gente? Eu contei pra vocês que ele tinha a mesma camisa, que eles compraram juntos e que isso ia refletir numa cena aqui. É essa aqui. O Bon fica ainda mais ciumento, ele fica extremamente irritado e o Dwayne não tá entendendo o que tá acontecendo, entendeu? Ele só quer se divertir com o namorado dele, então ele fica tentando animar o Bon ali. O Bon novamente dá um sorriso e ele, na verdade, tá fingindo que ele tá com raiva do Dwayne de novo, né, gente? Só que aí, pelo amor de Deus, né, Bon? Porque aqui o Dwayne vai acreditar em você, meu querido. Você finge muito bem, você é um ótimo ator, viu? Porque até eu acreditei que você tava com raiva, né? Até ver depois você sorrindo. Mas pelo amor de Deus, bom, isso é muito irritante. Porque o Dwayne fica perdido, gente. Eu já falei pra vocês que o Dwayne também ele é muito inocente, ele não entende algumas coisas. E o bom ficar agindo desse jeito faz ele ficar ainda mais confuso. E aí, principalmente quando aparece um demônio, né, gente? Aparece um demônio pra atrapalhar esse casal. E aí esse menino aí fica tentando flertar com o Bon. E aí o Dwayne acaba vendo ali. E aí o Bon esconde do Dwayne em relação a esse menino, né? Mas pensando aqui que eles também têm muito problema de diálogo, né? Que eles não conversam, que eles guardam tudo um pra ele, o Bon não contou, né? E aí isso gerou todo outro problema, porque ele não tá nem pensando no negócio do Facebook mais, entendeu? Na verdade, o Bon tá mais irritado por essa questão aí do status do Facebook, né? Do Dwayne não querer assumir que ele e o Bon namoram, né? Publicamente. Só que aí, gente, aparece esse demônio de novo, e esse demônio empurra o Bon na árvore e beija o Bon à força. E aí o Dwayne vê, e como o Bon escondeu dele, o Dwayne começa a achar que o Bon tá traindo ele. E o Bon nem imagina que o Dwayne viu, né, porque ele não tá escondendo dele. E aí o Dwayne dá uma chance pro Bon, sabe? Ele vira pra ele e fala, onde você tava? E aí o Bon mente pra ele. Na hora que o Bon mente pra ele, o Dwayne tem certeza que o Bon traiu ele. E aí o Dwayne fica triste, ele começa a chorar e ele começa a se afastar de todo mundo. E aí ninguém tá entendendo o que está acontecendo com o Dwayne. E aí depois, quando o King conversa com o Bon, né, o Bon decide ir atrás do Dwayne pra falar com ele que não, ele não tá com raiva, que ele tava fingindo, que ele tava fazendo só pra provocar mesmo, porque o Bon faz isso, né? Só que aí é tarde demais, né, gente? Porque o Dwayne tá muito chateado, ele tá muito triste e ele pede para o Bon terminar com ele. E aqui o Bon fala que ama o Dwayne e a música tocando, e é uma cena extremamente triste. Tanto o Poi quanto o Cupita mandou muito bem, porque o Dwayne fala pro Bon que dói muito, sabe? Ele não quer sentir essa dor e ele só quer que o Bon fique longe dele, sabe? Pra eles terminarem. E o Bon falando que ama ele, e o Dwayne fala que mesmo assim ele quer terminar com o Bon, e ele termina com o Bon, e aí o episódio acabou, e o Bon fica ali chorando, né? E o Dwayne depois vai chorando ali sozinho. Ai, gente, muito triste, né? E vamos pro último episódio, né, gente? Porque esse vídeo já ficou muito longo, meu Deus do céu, pra editar isso aqui eu tô ferrado, mas vamos lá. O que acontece no último episódio, gente, é que sim, o Dwayne terminou com o Bon, mas o Bon não aceita isso, ele quer conquistar o Dwayne de novo, ele quer contar a verdade para o Dwayne. Porque depois que o King conversa com o Bon, descobre, ele toma consciência ali que o Dwayne viu tudo, que ele precisa esclarecer, que na verdade foi o menino que teve força ali, pressionou ele na árvore e beijou ele à força, entendeu? Inclusive o Bon afasta ele logo depois e pede pra ele ficar longe dele, né, gente? Esse menino é um demônio, né? Mas enfim, esse demônio também não aparece mais não, sabe? Depois que o Bon e o Dwayne se resolvem, esse demônio ele não apareceu mais. Mas eu acho que ele vai estar na Season 2 pra causar com esse casal de novo, né? Eu vou contar pra vocês mais a partir de teorias. Mas então, o que aconteceu, Kennedy? Seguinte, o Dwayne acaba se afastando ali, né, demais, e ele acaba sumindo, e ele não consegue achar o caminho de volta, e aí todo mundo começa a procurar ele, e aí escurece, ninguém acha o Dwayne, e aí o Bon, né, não aguentando de preocupação com o mozão dele, vai sozinho ali na floresta atrás do Dwayne. Na hora que a gente vai para o Dwayne, ele acaba tropeçando em alguma coisa ali, ele também tá tipo muito triste, ele tá chorando muito por causa do Bon, ele machuca ali o pé e tal, e aí depois o Bon encontra ele, né, e na hora que o Bon encontra ele, o Dwayne culpa o Bon por tudo, é tudo culpa sua, como você pôde fazer isso comigo e tal. E aí o Bon pede desculpa pra ele, ele explica a situação, e aí o Bon explica ali a situação, fala que ama o Dwayne de novo e tal, e o Dwayne entende, e o Dwayne vira pra ele e fala que se ele fazer isso de novo, ele vai terminar com ele de vez, que ele não vai voltar com ele mais, e aqui os dois se resolvem, principalmente porque o Dwayne tá gritando muito, ele tá xingando muito o Bon, ele tá chorando muito, ele também tem a questão dele, ele tá muito assustado por ele ter ficado sozinho ali e tal, e o Bon beijar ele, né, gente? E aqui acontece o beijo do casal, o primeiro beijo deles, né? E o Bon faz isso pra poder acalmar o Dwayne, depois assume os sentimentos pra ele ali, o Dwayne perdoa eles, fica tudo bem, os dois voltam ali para o acampamento de mão dadas juntos, no maior estilo namoradinhos que namoram, e o pessoal pergunta, então já tá tudo bem com vocês? Vocês já estão bem com o outro? E eles falam que sim, e aí todo mundo batendo palma ali feliz por eles, gente, maravilhoso, né?
E aí na próxima cena, né, o Bon procura o Dwayne e ele acaba o Dwayne encontrando naquele mesmo local onde o Frog e o Tara tava, sabe, nesse morrinho ali, onde ele consegue ver olhando para as estrelas. E aqui o Dwayne assume os sentimentos dele pelo Bon, o Bon também assume os sentimentos dele pelo Dwayne, né, falando que o Dwayne é tudo para ele, que o Dwayne é o namorado dele, que ele ama o Dwayne, né? E aí o Dwayne finalmente fala que ama o Bon de volta. Ele pede o Bon pra fechar os olhos, que ele tem uma surpresa pro Bon, e na hora que ele chega próximo, ele fala que ama o Bon. Gente, é muito fofo. Eu amei essa cena, é muito fofo, porque a gente sabe que o Dwayne, ele é muito tímido, sabe? Na hora que ele fala que ama o Bon, é maravilhoso. E depois ele sorrindo daquele jeito, porque ele fica meio envergonhado, né? A pele dele fica até vermelha, e aí o Bon olhando pra ele, sorrindo de volta e falando que ama ele mesmo. E, gente, na hora que o Bon vai tentar beijar o Dwayne coloca a mão na frente e o Bon beija a mão dele de volta, gente. Eu amei essa cena, foi tudo. Depois o Dwayne tira a mão e os dois beijam na boca mesmo, um beijo que a gente tanto tá esperando. Mas esse beijo, onde o Dwayne colocou a mão assim na frente e o Bon beijou ele de qualquer maneira, eu achei muito fofo, eu boiolei muito, eu amo muito esses dois, gente. Já falei pra vocês, eu sou boiola, eu sou cadela de todos os casais de My Genie. Não é à toa que eu estou fazendo um especial, não é à toa que eu estou fazendo vídeos enormes pra falar desses casais, porque eu amo todos eles. Eu amo o Bon Dwayne, mesmo reclamando, eu amo e muito, gente. E aí aqui o Bon beija o Dwayne e o Dwayne beija ele de volta, e os dois se beijam mesmo, né, gente? Acontece aqui o beijo que a gente tava tão ansioso, e aí começa a tocar a música e a gente tipo assim, meu Deus, Bon Dwayne, fiquem assim, sabe, gente? Toda vez que vocês conversam, vocês ficam bem. Então assim, vamos continuar na base do diálogo, né? Vamos parar de esconder as coisas um do outro, pelo amor de Deus, vamos conversar, por favor. E aí depois que os dois estão ali, depois do beijo ali, depois eles terem assumido sentimentos e tal, e o que acontece, gente, é que no final o Dwayne pede o celular do Bon. E aí o Bon, tipo, não tá entendendo o que tá acontecendo, e aí depois o Dwayne mexe no próprio celular, e quando ele entrega de volta, vê ali que ele mudou o status de relacionamento dele do Facebook, né? E aí o que acontece é que o Bon fica sorrindo pra ele, o Dwayne fica sorrindo pro Bon, e aqui os dois continuam namorando. Eles terminam a série juntos, porque na hora que sobe pra mostrar que o Dwayne colocou que ele tá num relacionamento sério com o Bon, a série termina e continua na Season 2. E é daqui que eu vou partir pra falar sobre as minhas teorias. Então, vamos lá. Essas minhas teorias em relação muito à família dos dois, né? Começando pela família do Bon, a gente não viu os pais dele na série, né? Igual a gente viu os pais do Dwayne, mas na novel do King, né? Space, na hora que o King tá narrando e ele fala que o Bon é muito mimado, né? E a gente percebeu isso aí na série, né? O Bon é muito mimado. Ele comenta que o Bon, ele fala muito com os pais dele, e ele comenta também que os pais dele dão muita liberdade pro Bon e que eles moram em outra cidade, gente. Então, eu acho, na minha opinião, que para os pais do Bon, o relacionamento vai ser aceito, ok? Eu acho que eles vão dar ok ali, pra eles vai estar tudo bem. Se bobear, se eles não for relevantes, eles não vão nem aparecer na Season 2, porque eu acho que todo o drama familiar vai ser com a família do Dwayne. E, gente, eu acho que os pais do Dwayne, eles não vão aceitar o relacionamento, né? A mãe do Dwayne, eu acho que ela tem grande chance de aceitar, mas o pai dele, pensando ali no drama, eu acho improvável o pai dele aceitar o relacionamento, e eu também acho que o pai dele vai querer separar os dois, porque ele fica tentando forçar o Dwayne a ter uma namorada. Então, quando o Dwayne apareceu com um namorado, eu acho que ele não vai aceitar, e isso vai rolar todo um drama ali na história, entendeu? Porque a gente vê ali que o Dwayne costuma fazer o que o pai dele quer, então pode ser que o Dwayne termine com o Bon, por causa que o pai dele não aceita, né? Esse, assim, é o meu ver para o drama deles, né? E eu acho também que se a mãe do Dwayne aceitar, ela vai ajudar os dois, né? Ela vai tentar convencer o pai dele a aceitar o relacionamento, entendeu? Então eu acho que o pai não vai aceitar, mas a mãe vai aceitar, e aí vai acontecer ali um embate, vai ter todo um drama ali que vai fazer a gente chorar demais, né, gente? Já tô até prevendo ali a quantidade de choro que a gente vai ter, né? Porque sim, gente, já foi renovado e vai ter drama, né, gente? Eu tô comentando com vocês que My Genie são 2 livros gigantes, né? Então eu acho que sim, vai ter esse drama também. Outro drama que eu acho que vai acontecer é em relação à volta desse demônio aí. Eu acho que ele vai tentar causar na separação do Bon e do Dwayne. Eu também acho que vai aparecer outra pessoa para balançar o relacionamento dos dois em relação ao Dwayne. Eu acho que vai ter uma pessoa ali que vai se interessar para o Dwayne. E aí no momento que o Bon e o Dwayne vão estar separados um do outro, seja por questão de família, seja por questão ali deles estarem com desavença, né? Eles vão se aproximando de outras pessoas e isso vai gerar muitos ciúmes do Bon. E aí o Bon vai correr atrás do Dwayne novamente, né, gente? Eu acho que sim. Eu acho que vai ser o Bon que vai atrás do Dwayne quando eles se separarem ali momentaneamente, porque eles vão se separar momentaneamente, acredito eu. Gente, pra mim, esse vai ser
o principal enredo ali de bom do En na próxima temporada, né? O drama familiar e também o amadurecimento do relacionamento, né? A questão da confiança, que tá faltando muito aqui, e eu acho que os dois vão dar uma certa amadurecida. Inclusive, gente, eu tenho uma teoria de que eles já vão começar a Season 2 morando juntos. O Dwayne já vai estar morando junto com o... Inclusive, vão ficar ali todo felizinhos juntos, né, gente? Porque Bom Dwayne é maravilhoso, eu amo esses dois e eu espero que eles fiquem juntos. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo especial de MyGenie. Por favor, não esqueça de deixar o seu like para valorizar o trabalho aqui do canal. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho, mas muito trabalho para fazer, gente. Principalmente para editar também. Então, deixa o seu like aí e valoriza, beleza? Se inscreve no canal se você não está inscrito. Compartilhe com seus amigos aí que gostam de BL, que é apaixonado de MyGenie. Confira a playlist de todos os casais de MyGenie que eu postei até então. O link tá aqui em cima, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão.